sobre depressão. Então a gente vai abordar aí quais as substâncias e como elas agem, né? As substâncias injetáveis e como elas agem no organismo do seu paciente. Nós vamos começar falando sobre o DMAI, né? O dimetilaminoetanol, ela é estudada para otimizar o cérebro com o aprendizado e a memória por atividades antioxidantes, tá? Anti-inflamatórios e também por serem um precursor direto da acetilcolina. Ele está associado à aceleração cerebral e à renovação de acetilcolina, que possui um papel relevante na maximização da habilidade mental e na prevenção da perda de memória. Essa substância ela pode ser aplicada intramuscular ou subcutânea e a gente precisa se atentar aí ao aumento de neurotransmissores, tá? Podendo causar aí alguma reação adversa. Outra substância aí que nós podemos utilizar nesse paciente com depressão é o 5-HTP, né? O 5-hidroxitriptofano. Vários estudos indicaram que a neurotransmissão serotoninérgica alterada pode contribuir para características não motoras comumente associadas à depressão no paciente com Parkinson, né? Com apatia e quadro mesmo de depressão. O 5-HTP é um metabólito intermediário do L-triptofano na produção da serotonina. O 5-HTP ele vai restaurar a atividade serotoninérgica em pacientes com sintomas depressivos. Tá? Ele pode ser administrado aí de forma endovenosa ou intramuscular e tem que tomar cuidado aí com os efeitos adversos, porque ele tem um aumento da serotonina e pode levar a alguns efeitos imediatos, como aumento da motilidade do peristaltismo intestinal, náusea, vômito e a síndrome serotoninérgica, né? Por isso que a gente tem que estar atento com os pacientes que já fazem uso de alguma substância aí que já faça recaptação dessa serotonina. O que a gente tem de orientação é que se o paciente fizer a utilização 5 horas antes, não teria problema de se administrar em endovenoso ou intramuscular. O risco aí de ter reação é menor. Mas o que a gente sabe é que mesmo os pacientes que não usam esses antidepressivos, eles podem apresentar reação serotoninérgica, ok? Outra substância é o GABA, o ácido aminobutírico, né? Ele é o principal neurotransmissor mediador da inibição neural no cérebro. Os GABAs são conhecidos como elementos-chave de controle de estado de ansiedade com base na potente atividade ansiolítica dos benzodiazepínicos. Os subtipos de receptores GABA assumem posições específicas de domínio no neurônio-alvo e atendem às necessidades específicas na transdução de sinal de diversas classes de interneurônios. Ao direcionar subtipos específicos de receptores GABA, estados seletivos do sistema nervoso central como a vigilância, ansiedade, humor, percepção da dor e memória vão tornar-se passíveis de regulamentação específica. Essa substância ela pode ser feita intramuscular ou endovenosa, tá? E com relação à consideração na hora de administrar aí, tem que ser infundido lentamente e considerar os possíveis efeitos da ativação exacerbada dos receptores gabaminérgicos, tá? Que seria uma resposta semelhante à intoxicação por benzodiazepínicos. Outra substância muito utilizada e muito importante no paciente depressivo é a vitamina B6, tá? A B6 ela compreende 3 compostos quimicamente distintos: a piridoxina, piridoxal e a piridoxamina. Ela é imperativa na regulação da função mental e ela desempenha um papel na remetilação da homocisteína. Ela vai afetar os neurotransmissores que controlam a depressão, a percepção da dor e a ansiedade. A sua deficiência vai resultar em altos níveis de homocisteína e também tem sido associadas a convulsões, enxaquecas, comprometimento cognitivo e outras formas de demência. Bem, em um estudo, 140 indivíduos que foram avaliados pela escala de inventário de depressão maior, houve uma clara correlação entre a função cognitiva, depressão e os níveis dessa vitamina. A suplementação da B6 vai reduzir os níveis sanguíneos de homocisteína e vai melhorar o humor, vai melhorar sintomas psicóticos na esquizofrenia, função cognitiva e melhora a memória de longo prazo, tá? Então, no sistema nervoso, vários neurotransmissores como a dopamina, a noradrenalina e o ácido gama-aminobutírico, GABA, vão depender
da piridoxal 5-fosfato para sua síntese. Então, a serotonina em particular, ela depende dessa mesma coenzima para sua produção a partir do L-triptofano. Aí a importância da gente suplementar a vitamina B6, tá? É uma das principais substâncias aí nesses pacientes que têm esse tipo de sintoma. Outra substância importante é a metilcobalamina, né? A cobalamina ela vai desempenhar um papel importante no funcionamento normal do cérebro e do sistema nervoso. Ela está envolvida no metabolismo celular dos carboidratos, das proteínas, dos lipídios e atua aí como um cofator na formação da mielina na fisiologia normal do sistema nervoso. A deficiência da B12 resulta em sintomas graves de depressão, comportamentos suicidas, mania, psicose e declínio cognitivo. Baixos níveis de cobalamina aumentam o risco do declínio cognitivo, de demência e estão associados a um aumento de 5 vezes na taxa de atrofia cerebral. As reações de metilação da vitamina B12 afetam aí os níveis de homocisteína e a deficiência de B12 é uma das causas mais comuns da hiperhomocisteinemia, que tem sido associada ao aumento do risco de demência, em particular na doença de Alzheimer. A causa mais comum de deficiência da B12 nos idosos é a incapacidade de absorver a vitamina B12 no trato gastrointestinal. Foi demonstrado que existe aí uma associação significativa entre o tamanho do cérebro e o status da vitamina B12 nos indivíduos de 61 a 87 anos de idade. Uma pesquisa bibliográfica dos dados publicados entre 2002 e 2012 mostrou 7 revisões sistêmicas e 11 estudos observacionais sobre a ligação entre a vitamina B12, status de homocisteína e declínio cognitivo, indicando que existe sim uma associação entre altas concentrações de homocisteína e o início da demência, mas poucos são os estudos ainda aprofundados. Outra substância importante dentro desse capítulo é o metilfolato. A vitamina B9, folato, ela é necessária para a síntese, reparo e metilação do DNA e ela contribui para várias reações biológicas e existe uma associação positiva entre baixos níveis de folato e declínio cognitivo. Num estudo de 166 pacientes diagnosticados com demência e Alzheimer, verificou-se que os níveis de folato eram consistentemente e significativamente mais altos no grupo controle do que em pacientes que já sofrem de uma doença cognitiva, indicando que a suplementação de folato nos idosos pode ser primordial importância, tá? A importância na prevenção de formas mais comuns de demência é com a suplementação do folato. O L-metilfolato, a forma totalmente reduzida e bioativa do folato, tá? A conversão do ácido fólico na sua forma totalmente ativa, o L-metilfolato, requer a ação do MTHFR e de outras enzimas da via do folato. A eficácia do ácido fólico pode ser reduzida para indivíduos que carregam variantes de baixo funcionamento dessa enzima, que tem sido associada a níveis alterados de folato no sangue, tanto no início quanto no tratamento com ácido fólico. Por outro lado, o L-metilfolato contorna várias dessas enzimas. Comparado ao ácido fólico, o L-metilfolato pode reduzir as variações nas respostas fisiológicas e clínicas à suplementação que de outra forma ocorreria devido à presença de variantes genéticas de baixo funcionamento de certos indivíduos. A aplicação dessa substância pode ser feita de forma intramuscular, 5 ml, ou por via endovenosa, de preferência protegida da luz. O tipo de administração ele pode ser aplicado de forma tanto intramuscular quanto endovenosa. Vamos agora falar da L-tianina. A L-tianina é um aminoácido não essencial, né? Ela atravessa a barreira hematoencefálica e ela é transportada para o cérebro de maneira dependente da dose. A maioria dos efeitos da L-tianina afetam positivamente o humor e promovem o relaxamento, embora nem todos esses efeitos tenham sido consistentes. A L-tianina desencadeia as seguintes respostas potencialmente positivas no cérebro. A L-tianina aumenta os níveis cerebrais de serotonina, GABA, dopamina, liga-se a receptores excitatórios de neurotransmissores, glutamato e NMDA, e pode aumentar os níveis do fator neurotrófico, derivado do cérebro, BDNF, tá? A L-tianina ela produz um aumento pequeno nos níveis de dopamina,
que não se mostrou suficiente para produzir esse efeito em ratos ou nos testes, tá? É mais limitado. A L-tianina produz um aumento pequeno nos níveis de dopamina, que não se mostrou suficiente para produzir esse efeito em ratos ou nos testes, mais limitados em seres humanos, e acredita-se que a L-tianina pode aumentar a produção de GABA, induzindo esse efeito. Ela pode ser aplicada de forma intramuscular ou endovenosa também, e ela pode promover sedação ou sonolência. Outra substância importante nessa abordagem é o sulfato de magnésio, tá bom? Sabe-se que esse cátion ele modula a atividade dos receptores NMDA e do GABA e desempenha um papel importante na supressão do acendimento do hipocampo e na liberação do hormônio adrenocorticotrófico. E ele interage também com o eixo límbico hipotálamo-hipófise adrenal, que é um eixo que frequentemente está desregulado aí nos pacientes depressivos, né? Ele também está relacionado ao acesso de corticosteroides ao cérebro por influência da glicoproteína P, que participa da inativação da neurotransmissão da proteína quinase C e estimula a atividade do sódio-potássio ATPase. Alguns autores confirmam que a escassez de íon magnésio, juntamente com excesso de íon cálcio e glutamato, são a causa da disfunção sináptica das células cerebrais, levando a distúrbios de humor e comportamentais, incluindo a depressão. Ela pode ser aplicada intramuscular ou endovenosa, e o possível efeito que se encontra aí na administração de magnésio é hipoglicemia. Outra substância importante é a fenilalanina. Esse aminoácido ele participa da síntese metabólica de diversos neurotransmissores, entre eles a dopamina, a adrenalina e a noradrenalina. A L-fenilalanina é um aminoácido precursor da L-tirosina, a qual, por sua vez, é do hormônio tiroidiano, né? E também participa aí da síntese das catecolaminas. Dessa forma, a L-fenilalanina pode ser utilizada como estimulante da atividade mental no tratamento da depressão e também como precursora da dopamina, empregada na terapêutica do mal de Parkinson e no controle do uso de substâncias que causam dependência, como tabagismo, alcoolismo e outros vícios também. A L-fenilalanina não deve ser administrada em pacientes com fenilcetonúria, né? E na hipertensão pode ser uma contraindicação do seu uso, tendo sido descrito aí casos de crise hipertensiva atribuídas à L-fenilalanina. Bem, pessoal, essas são as substâncias que a gente comumente utiliza para abordagem do paciente com depressão, mas é sempre importante ficar atento nesses pacientes que podem apresentar aí reações e reagem muitas vezes mal aos efeitos colaterais. Então, sempre muito atento, mas são substâncias seguras, mas o paciente tem que estar sempre avisado dos riscos dos efeitos colaterais e a gente sempre ir trabalhando doses crescentes até se obter aí os resultados esperados, tá bom? E sempre, claro, concomitante com o uso das medicações do horário. Tá bom? Muito obrigada, até a próxima aula.